Eu sou Darcy Burlandi, ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, o nosso canal de TV irá entrevistar o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos, Dr. Francisco Horta. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor. Como vai? É um prazer enorme a ouvidoria poder contar com a sua colaboração em poder esclarecer as atividades do Núcleo de Direitos Humanos. Primeira pergunta, doutor, que eu vou fazer. Em linhas gerais, o que o NUDED, que é o Núcleo de Direitos Humanos, para quem não sabe, o que ele faz, de que forma ele auxilia a população? Explica um pouquinho o que vem a ser o Núcleo de Direitos Humanos. Dentro da estrutura especializada que a Defensoria Pública montou dos seus núcleos, foi criado um núcleo para atender demandas que envolvam direitos humanos. Qual a peculiaridade do NUDED, né, que a gente chama carinhosamente? É um núcleo que se preocupa com a tutela de direitos fundamentais, né? Mas principalmente sob a ótica da tutela coletiva. Não é preocupação do NUDED a atuação num caso pontual, e sim a atuação num caso em que possa gerar um efeito benéfico para um número muito grande de pessoas. É talvez a forma como a Defensoria, eu ousaria dizer, vai ter que se reestruturar na sua próxima era. A gente tem que começar a pensar numa atuação coletiva, porque as demandas vêm de forma muito massacrante e às vezes com uma ação coletiva a gente consegue resolver o problema do número de pessoas. Entendi. Perfeito. Doutor Francisco Horta, recentemente a imprensa divulgou um caso foi até ontem mesmo, estava divulgando isso, de um caso de um menino de 12 anos de idade que foi impedido de assistir aulas, de ingressar no interior da escola estadual, isso foi no subúrbio carioca, né, no Grajaú, porque ele estava vestido com roupa de candomblé. O que a Defensoria pode fazer, os direitos humanos pode fazer num caso desse? O NUDED se estrutura a partir de programas. Toda a atuação do NUDED é feita em programas. Um desses programas é o que busca a defesa de grupos em situação de vulnerabilidade. E desses aspectos que levam a gente considerar a pessoa em situação de vulnerabilidade é o fato de ser um grupo considerado como uma minoria, né? As religiões de matriz africana são consideradas como um grupo em situação de vulnerabilidade por tudo que a gente sabe que acontece em relação a eles no dia a dia. Então o NUDED pode atuar, primeiro, instaurando um procedimento, como já o fez até especificamente nesse caso, mas faria em qualquer outro, mas instaurando um procedimento para apurar se de fato aquilo aconteceu, né? Muito bem, apurando que aquilo aconteceu, nós partimos para comunicar ao apurado, né, no caso aí seria um município, que houve uma violação de direitos humanos, e se o município tem interesse, o poder público tem interesse em fazer conosco um termo de ajustamento de conduta, né, que é uma forma extrajudicial de solução daquele conflito, em que o apurado, na verdade o poder público, reconhece o seu atuar ilegal e se compromete a não mais atuar dessa maneira, né? E aí, se porventura o poder público não entender como é firmar o TAC, nós podemos ajuizar uma ação civil pública, aí a depender do caso concreto, seja para pedir uma indenização para o fundo de tutela coletiva, ou para obrigar o poder público a adotar uma determinada postura, ou deixar de adotar uma determinada postura, é mais ou menos nesse sentido que a gente pode atuar. Sim, mas esse menino, ele teria que buscar o serviço do NUDED, ou o NUDED ele teria, por si, a iniciativa de buscar essa solução para ele? Quando a gente atua na tutela coletiva, a Defensoria Pública tem a possibilidade, como um legitimado pela Lei de Ação Civil Pública, percebendo a ocorrência de uma violação de direitos humanos, a gente pode, de forma proativa, ir atrás de demanda e ajuizar, até mesmo sem a pessoa nos procurar, né?
Agora, se a pessoa nos procura, a gente dá um enfoque mais pessoalizado àquele determinado caso. Se não for esse caso, na primeira hipótese, a gente faz um caminho mais abstrato, mais de fato coletivo. Entendi. Doutor, agora, com relação à população em situação de rua, o que pode ser feito, o que tem sido feito? Bom, pode falar um pouquinho sobre isso? Para atender a população em situação de rua, que sem dúvida nenhuma é aquela parcela da população mais fragilizada, né, se a gente fosse colocar no público-alvo da Defensoria, eu acho que nenhum deles é tão público-alvo nosso quanto a população em situação de rua, a gente tem os monitoramentos aos abrigos, né, que a gente controla a situação com que esse abrigo é mantido, as condições com que as pessoas estão abrigadas, até o controle, né, a gente geralmente faz um histórico em ações sociais para poder desenhar o que é a população em situação de rua, para que a gente possa até reclamar do poder público melhores condições, maior acessibilidade de direitos. E a gente inaugurou aproximadamente há 6, 7 meses, em parceria com o Detran, um posto que fica localizado no MEIA, aqui no sul do Rio, em que a gente obtém, nessa parceria com o Detran, um documento de identificação pessoal de forma muito mais célere, porque era muito comum a gente entregar o ofício para o assistido não ia ao posto do Detran, aquele ofício acabava se perdendo e aquela pessoa que a gente imaginava que já estava portando o documento, na verdade continuava sem nenhum documento de identificação pessoal. Entendi. Eu soube há poucos dias, numa palestra aqui na Defensoria Pública, em que o Defensor Público Geral, ele citou dados, né, que foram levantados com a população de rua. E o que as pessoas não sabem é que a maioria desses moradores de rua, eles não são alcoólatras, não são usuários de droga. Isso eu acho que é um fato que a população, em geral, o cidadão desconhece. Imagina logo, por ser um morador de rua, que ele também é alcoólatra, que ele também é usuário de drogas, né? Infelizmente a nossa população, né, a nossa sociedade, trata a pessoa em situação de rua de uma forma muito preconceituosa, né? Quando não olha com preconceito, tem o pior, né, que é o olhar da indiferença, olha e finge que não viu, e talvez algumas pessoas se sensibilizem mais com um animal jogado ao chão do que com uma pessoa dormindo na rua, que é uma completa inversão de valores. Ontem apareceu também na televisão, no jornal, um morador de rua que estava na porta de um estabelecimento comercial, na Rua da Alfândega, e um funcionário, ou dono do estabelecimento, não sei, pegou a pessoa que estava sentada na porta e saiu arrastando pela rua, né? E tiveram que chamar, inclusive, a polícia para que aquela violência fosse cessada, né? Então, realmente, existe um preconceito muito grande, porque o feio ninguém quer ver, né? É uma parcela da população que fica sujeita a todo tipo de agressão. Realmente, até o que a campanha que a Defensoria Pública fazia, todo mundo tem direito a ter direitos, e foi muito bem empregado, porque foi uma parcela da população que ficou por muito tempo sem ter nenhum olhar direcionado especificamente para ela, e a Defensoria Pública resolveu por bem abraçar essa população, que é como eu falei no começo, talvez o destinatário mais fiel dos nossos serviços. Doutor, agora diga para os nossos internautas que estão nos assistindo, nosso internauta, como a população pode fazer para ter o atendimento do NUDED, dia, horário, local? Bom, o NUDED funciona na Rua México, número 11, 15º andar, no centro do Rio de Janeiro. O NUDED atende de segunda a sexta-feira. O horário de atendimento vai das 10 horas da manhã até o último assistido terminar o atendimento, mas a gente atende até às 18 horas efetivamente. Então, chegou até às 18 horas no Núcleo de Direitos Humanos, certamente será atendido. A única coisa, a recomendação que a gente faz para que a gente possa ter uma sistematização do nosso trabalho é que o faça, se for possível, a gente sabe que nem sempre é possível, mas se for possível, que procure o 129 da Defensoria, que eles mesmos dão um direcionamento, eles têm todo o controle do que nós no NUDED precisamos para cada atendimento específico. Então, a partir do 129, a pessoa já vai
para nós, bem direcionado, facilita tanto o nosso lado, mas principalmente do assistido, que tem que ir menos vezes ao NUDEV. Entendi. Então o agendamento é feito pelo 129? Pelo 129, O exatamente. agendamento é feito pelo 129. Exatamente. Doutor, nossa entrevista está se encerrando. O senhor tem mais alguma coisa que gostaria de falar para o nosso internauta, esclarecer o cidadão? Não, eu acho que a gente já conseguiu, assim, a respeito desses temas. Se fosse falar sobre isso, a gente ia ficar aqui 3 horas, pelo menos. Eu acho que com relação a esses temas que a gente abordou, só realmente deixar as pessoas muito à vontade para que não se conformem com nenhuma violação de direitos humanos e saber que a Defensoria Pública tem suas portas abertas para quem quer que se sinta agredido nos seus direitos fundamentais, que nos procure da Defensoria Pública, que certamente nós daremos uma pronta solução para qualquer problema. Obrigada. Obrigado. Nossa entrevista vai ficando por aqui, mas antes eu queria dizer ao internauta que ele pode tirar alguma dúvida com relação ao tema hoje aqui que foi tratado, ou ele sugerir pautas, né? Novas pautas para os novos programas, através do seguinte endereço de e-mail: ouvidoria.dpge@gmail.com. Obrigada e continue ligado.